Olá, queridas, muito boa tarde. Eu me chamo Meris. É um prazer enorme estar aqui participando com vocês de mais um Falando para as Mulheres. A história que eu quero compartilhar hoje é de uma mulher que está registrada lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, dos versos 1 ao 10. Queria ler aqui para vocês. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e a betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à beira do rio. A irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio. E ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou. E abrindo-a, viu o menino, e eis que o menino chorava. E moveu-se de compaixão dele e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: eu irei a chamar uma ama das hebreias, que cria este menino para ti. E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-mo, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. A mulher que eu gostaria de compartilhar com vocês, ela se chama Joquebede, que é essa mulher aqui que foi casada. E esse texto, essa narrativa acontece num período bíblico, onde logo depois que José do Egito, seus irmãos, ele falece, o povo começa a desenvolver, a crescer, e aí cria-se uma nova dinastia. E esse novo rei, esse novo faraó, ele fica preocupado porque ele percebe que os hebreus crescem muito. E aí ele vai e começa a perseguir o povo. Coloca o pessoal para trabalhar como escravo na fabricação de tijolos, coloca o pessoal à frente das guerras, coloca para trabalhar no campo. E não satisfeito, ele faz uma determinação. Ele chama algumas parteiras para que elas acompanhem o parto das mulheres que estavam grávidas, e assim que a criança estivesse por nascer, se fosse menino, elas deveriam matá-los. Só que essas parteiras, elas eram mulheres tementes a Deus, elas preferiram honrar ao Senhor, mesmo arriscando a sua própria vida em não obedecer o que Faraó tinha dito. E elas assim pouparam a vida dos meninos. Só que não teve jeito, Faraó acabou sabendo dessa história, né? E foi tirar com elas o que tinha acontecido, por que elas pouparam a vida dos meninos. E aí elas têm um lance que elas falam para ele: olha, o que acontece? As mulheres hebreias, elas são diferentes das mulheres egípcias, elas são mais vivas, e quando a gente chega lá, não dá tempo, quando a gente chega, a criança já nasceu, então a gente fica impedido de fazer alguma coisa. Faraó não ficou satisfeito com isso e logo em seguida determinou uma ordem para que todo o povo colocasse no rio as crianças que fossem meninos que nascessem. Só que nesse período o povo cresceu muito, desenvolveu, Deus abençoou a vida dessas mulheres que foram tementes, dessas parteiras. E exatamente nesse contexto de perseguição, de morte, é que surge essa história de Joquebede. Essa mulher que se casa, e o que acontece com ela? Queria chamar a atenção de vocês exatamente nos primeiros versos desse capítulo 2, do versículo 1. Ela concebe um filho. E o que me chama a atenção é a concepção de um sonho em tempos de crise. Qual era o maior sonho de uma mulher quando ela se casa? Ser mãe, não é verdade? E aí, imagina vocês a circunstância vivenciada por Joquebede. Imagina, ela
concebe um filho, ela gera um filho exatamente naquele período onde ela sabe que os meninos eles vão ser mortos. E aí ela precisa confiar no Senhor. O que eu quero trazer para as nossas vidas hoje? Marys, é possível a gente gerar sonhos em tempos de crise? Sim, querida, é possível gerar sonho em tempos de crise. Eu não sei qual é o sonho que você tem, que você gostaria de gerar. Talvez fosse o sonho de uma casa própria, de uma aprovação numa entrevista de emprego, na aquisição de um carro, ou até mesmo num casamento, ou mesmo ser mãe. Eu não sei qual é o sonho que você tem, que você deseja gerar, mas o que eu sei é que o nosso Deus, Ele nos capacita, Ele nos fortalece no momento em que a gente crê nele e confia nele. E o próximo passo que eu queria compartilhar com vocês é: o sonho se torna realidade. Como isso acontece? Se a gente for observar lá no verso 2, na parte 2 do verso, a Bíblia fala, ó, e a mulher concebeu e teve um filho. Ou seja, o sonho se tornou realidade. Você que já é mãe, imagina vocês, lembra aqui comigo da época em que teu filho nasceu? Aquele momento tão esperado, todo mundo à volta, primeiro neto, primeiro sobrinho, primeiro filho. Ai, um sonho, a realização de um sonho. Chegou, nasceu. Assim aconteceu com Joquebede. E assim acontece ainda hoje nas nossas vidas. O nosso sonho, ele se torna realidade. E aí, o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o que nesse tempo de crise com o nosso sonho quando ele se torna realidade? Não olhar para as circunstâncias, como Joquebede fez. Ela não olhou para a circunstância, muito pelo contrário. Ela acreditou, ela creu em Deus e ela não abriu mão desse sonho. E qual é o próximo passo quando esse sonho torna realidade? Tem uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês, são as fases do bebê, né? Quando o bebê chega no período de 3 meses, ele é o momento que ele começa a sustentar o pescocinho, ele começa a movimentar os braços, tem uma coordenação de braços, de perninhas. E o que Joquebede precisou fazer? Se a gente for seguir o texto bíblico, ele fala, ó, ela concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, ela escondeu-o durante 3 meses. E aí? Muitas das vezes a gente precisa tomar uma atitude nas nossas vidas. Ela concebeu, ela gerou aquele sonho, o filho nasceu, o sonho tão realizado chegou, e aí ela se encontra numa situação onde ela precisa guardar aquela criança por 3 meses. E não é fácil você fazer isso, imagina você conseguir esconder uma criança durante 3 meses, a criança chora de fome, e imagino que os guardas na cidade estavam à volta da casa, tomando conta, tentando descobrir onde tinha uma criança. E Joquebede, ela confiou no Senhor e ela conseguiu guardar essa criança por 3 meses. Só que chega o momento que ela não consegue mais. E aí ela precisa fazer o quê? Confiar no Senhor. Ela precisa acreditar de que Deus, Ele vai suprir as necessidades dela. Ela começa a tomar algumas atitudes. E aí eu me pego nos nossos dias de hoje, quando a gente se encontra em situação assim, difícil de ter que tomar algumas atitudes, a gente não se posiciona. A gente crê que Deus realizou aquele sonho, Deus nos permitiu, mas na hora da gente agir, a gente falha. Querido, querida, eu queria te desafiar, minha querida, neste momento, a você acreditar no Senhor, crer que Ele te dará condições, estratégias para você poder confiar no Senhor. E chegou um momento em que Joquebede precisou confiar em Deus. E o que ela teve que fazer para ela confiar em Deus? Ela teve que partir para a prática, pegar a fé dela e colocar em prática. E aí qual foi a estratégia que ela usou?
Eu preciso fazer alguma coisa pelo meu filho. Não vou cruzar os meus braços, não vou entregar o meu filho para o mundo, não vou abrir mão do meu sonho assim tão facilmente. Aí ela teve uma ideia. Ela pegou um cestinho, como nós lemos aqui no texto bíblico, ela betumou o cesto por dentro, por fora. Ela teve o cuidado de preparar o cesto para que o cesto não afundasse, para que a criança não morresse. Que tipo de preparo nós estamos dando para os nossos filhos hoje, enquanto mãe? Que tipo de preparo a gente tem dado para os nossos filhos? E tem outro detalhe, ela se preocupou também em cobrir a criança. Por que será? Muito provavelmente por causa do choro, para não expor aquela criança. E nós, enquanto mães, que tipo de exposição a gente tem permitido com que os nossos filhos tenham tido? Já parou para pensar nisso? O detalhe que Joquebede teve em proteger o filho, em não expor o filho, e a gente precisa se atentar para esse tipo de coisa. Às vezes, você acompanha o teu filho nas redes sociais? Ah, não, Meris, eu não vou fazer isso porque eu não vou invadir a privacidade do meu filho. Tem certeza? É dessa maneira que a gente precisa agir? Não, queridos, a gente precisa sim acompanhar, a gente precisa sim proteger os nossos filhos do mundo, daquilo que o mundo oferece. E muitas das vezes a gente se vê em situações que, de fato, elas são impossíveis aos nossos olhos. Mas quando a gente crê em Deus, Ele nos capacita a tomarmos atitudes onde a gente vai conseguir trazer os nossos filhos de modo a protegê-los, de modo a não expô-los. E a história segue. E Joquebede orienta a filha dela para que ela vá observar de longe o seu irmão. A Bíblia fala aqui, no versículo. E a irmã do menino, versículo 4, e a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Uma outra coisa que me chama a atenção na atitude de Joquebede é o seguinte: existem coisas que compete a Deus fazer, outras coisas competem a nós. Aquilo que é competência do Senhor, Ele vai fazer. O que ela confiou? Ela pegou o filho, botou no cesto e colocou no rio. Ela confiou em Deus, ou seja, a partir daí eu não tenho mais controle. Ele sim tem. Mas o que eu posso fazer? Eu posso pedir a minha filha para ela ir lá observar, para ver o que vai acontecer com ele. Não custa nada. E ela agiu exatamente assim. Ela teve esse discernimento de orientar a filha para observar o irmão de longe. E o que acontece quando a gente confia no Senhor? Naturalmente, queridas, vem a provisão de Deus. E é o próximo passo que eu queria compartilhar com vocês. Sabe o que significa o nome Joquebede? Jeová é glória. É nesse momento que ela experimenta a manifestação da glória de Deus. Como assim, Meris? Queridas, você já parou para imaginar aquela situação, aquela circunstância? Colocou o filho, a filha está de longe olhando e de repente, quem vai no rio se banhar? A filha do faraó. Ela está lá junto com as servas dela se banhando. De repente ela ouve um choro, vê uma coisinha, um cestinho, vai ver o que é. Nós lemos aqui esse texto. E aí ela pega, a ama dela pega o cesto e leva para ela. E ela vai e descobre uma criança ali. Ela se apaixona pelaquela criança. Sabe quem faz isso tudo? O Senhor, o nosso Deus. Ele conduz a filha de Faraó ao rio, ele faz ela ver o cesto, ele coloca compaixão no coração da princesa. Quando nós confiamos no Senhor, Ele trabalha em nosso favor, é isso que Deus faz. E Ele manifesta a glória dEle nesse momento. Aí, o que a irmã de Moisés sabiamente faz? Ela vai até lá, a filha do rei, e fala: olha, se você quiser, eu posso trazer para você aqui uma pessoa para cuidar do seu filho. O que você acha? Ela ama a ideia. Não, vai, pode sim trazer. E aí Miriam vai, o que ela faz? Vai em casa. Mãe, vamos lá. Eu acho que a gente vai ter um meio de poder
ficar com Moisés, acompanhar Moisés de perto. Ela leva a mãe até a princesa. E quando ela chega lá na princesa, a princesa diz para ela: não, leva o menino com você, eu quero que você leve ele, que você crie ele até um período. Depois você traz ele para mim. E aí Joquebede teve a graça do Senhor de ter o seu filho de volta em seus braços e levou o menino para casa. E aí uma outra coisa que me chama a atenção é que o início do plano da libertação do povo de Israel começa exatamente aí, quando Moisés ele é tirado das águas. Sabe, Deus não permitiu que o sonho de Joquebede fosse embora. E Deus também não vai permitir com que o teu sonho acabe, querida irmã. Eu não sei qual é o teu sonho, mas Ele, o Todo-Poderoso, Ele sabe. Ele conhece teu coração, conhece a tua mente, Ele sabe o que é melhor para você. Basta com que você confie no Senhor para você experimentar essa glória dEle, a manifestação da glória de Deus na tua vida. E olha o que acontece. A família está reunida de novo. Olha o que Deus faz. Oportunidades especiais, elas podem vir ao nosso encontro inesperadamente. Deus faz isso. Oportunidades especiais, elas virão ao teu encontro sem que você espere. O que você tem que fazer? Pegue, agarre essa oportunidade. Não deixe passar. Creia que o Senhor, Ele está te dando essa oportunidade de você confiar nele. Então, minha querida irmã, tome posse dessa oportunidade que Deus irá te proporcionar para que o seu sonho ele não morra. E o próximo ponto que eu queria deixar para vocês é o legado de fé que essa mulher deixou para nós. Joquebede é uma das poucas mulheres que aparece na história bíblica na Galeria da Fé, lá no livro de Hebreus. E ela aparece lá, sabe por quê? Porque ela era uma mulher de muita fé, ela era uma mulher de muita coragem. E foi esse o legado que ela deixou para os filhos dela. Aí, olha só, nesse período de legado de fé, o que acontece? A princesa diz para ela, vamos seguir aqui a história, pega o menino, leva com você e cria. Ela traz o menino para casa, ela toma o menino e ela cria o próprio filho. Nesse período, é exatamente o período em que Joquebede dá a base de fé para o seu filho. Ela investe tempo no filho, ela grava na alma do filho dela, na alma de Moisés, a importância de você servir a Deus, de você amar a Deus. Ela conta para Moisés a história do povo, ou seja, ela prepara Moisés de tal maneira que nem toda a luxúria do palácio, tudo aquilo que ele teve de melhor, o melhor estudo, nada disso desviou a fé de Moisés. Sabe por quê? Porque ela incutiu na alma de Moisés o amor ao Senhor, as coisas espirituais. E o que nós, enquanto mães, estamos fazendo com os nossos filhos? Que legado nós temos deixado para os nossos filhos? A gente investe tempo nos nossos filhos ou a gente deixa a TV investir tempo nos nossos filhos? A gente cria na alma dos nossos filhos esse conhecimento da verdade, do amor a Deus, de honrar ao Senhor? Ou você permite com que o teu filho passe o tempo, boa parte ou muita parte do tempo jogando? Talvez você nem saiba o que ele está jogando, o tempo que ele quiser ele fica. Não, queridos, nós precisamos investir tempo nos nossos filhos. A gente precisa incutir a verdade bíblica, os princípios bíblicos. Uma vez que a gente faz isso, eles vão caminhar a vida toda com temor ao Senhor, amando e honrando a Deus e a palavra de Deus. Então, o que eu quero deixar para você nessa tarde, querida mulher, é que o teu coração seja guiado para o Senhor. Que a tua vida seja pautada na fé e na coragem do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor, Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Que a nossa vida possa estar
pautada na verdade do Evangelho, que é Cristo. Ele sim, Ele morreu na cruz por mim, por você. Ele nos dá a chance da gente ter a nossa vida resgatada, de ter os nossos sonhos concretizados pela fé. Eu quero desafiar você, querida, a acreditar no Senhor, a confiar no Senhor, a usar de estratégia, não abrir mão dos teus sonhos e crer naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que realiza, que manifesta a glória dele e o milagre dele. Deus quer fazer isso na minha vida e na tua vida. Deus te abençoe. Uma ótima tarde. Um grande beijo.